desses valores individuais que se traduzem na delegação de poder. Eu sei que eu sou egoísta, mas eu preciso do meu semelhante, então eu vou delegar a um terceiro competência, poder, para que, no momento que eu titubear quanto ao meu sentimento de justiça, esse terceiro, que representa um poder delegado por mim, possa dizer quem tem razão, se sou eu ou se é o meu semelhante. Então aí nós temos a norma jurídica, a norma de conduta e a norma geral, que pode vigorar até dentro de um lar para um país. Bom, por que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo tudo isso pelo seguinte: nós tivemos um processo eleitoral no estado de São Paulo, onde, por vontade democrática de todos os membros da maçonaria do Grande Oriente de São Paulo, foram eleitos dois irmãos, um para o cargo de grão-mestre e outro para o cargo de grão-mestre adjunto. E o processo eleitoral decorreu dentro da normalidade, desenvolveu-se de forma regular e válida, e eventuais recursos, eventuais inconformismos foram levados ao judiciário eleitoral, foram decididos, muitos transitaram em julgado, até que se chegou o momento de se transferir a outro poder a incumbência de concluir o trabalho eleitoral, não mais o Tribunal Eleitoral, agora o Poder Legislativo. Então, cumpre ao Poder Legislativo dar posse aos eleitos. Isso consta da nossa Constituição, isso consta das nossas normas, desde a Constituição Federal até a Constituição Estadual e as normas infraconstitucionais que regulam todo esse processo. Pois bem, mas nesse meio tempo surgiu um incidente. E a competência para a solução desse incidente já era do Supremo Tribunal Federal. E foi ao Supremo Tribunal Federal a colocação do problema e o Supremo Tribunal Federal decidiu. E nós recebemos um ofício, e tudo isso que eu digo aos irmãos, eu digo na condição de vice-presidente do Tribunal de Justiça Maçônico Eleitoral, atuando pela ausência do presidente na forma regimental. Pois bem, então nós recebemos do Supremo Tribunal Federal um ofício dando conta de que, numa ação cautelar inominada, que foi ajuizada por Mário Sérgio Nunes da Costa e Benedito Marques Baluch Filho, a respeito do ato de posse. O que se discutiu não vem ao caso. Vem ao caso o que se decidiu. A verdade é que houve uma decisão do ministro Dorival Lourenço da Cunha, confirmada há mais ou menos uma hora atrás, via telefone, contato feito pelo eminente presidente do Tribunal Eleitoral, dizendo que é esta a decisão dele e que esta decisão tem que ser cumprida. E ele confirmou o cumprimento. Pois bem, a decisão é a seguinte: concedeu uma liminar no seguinte sentido: assim, e em se considerando tudo o que mais consta dos autos, concedo a liminar requerida para determinar, ele não está sugerindo, ele não está orientando, ele está determinando, ao egrégio Tribunal Eleitoral Maçônico do Grande Oriente de São Paulo, que dê continuidade
não determinou que desse posse, que desse continuidade ao processo eleitoral noticiado nos autos, com a imediata proclamação do resultado do pleito e a diplomação dos eleitos, tudo de forma a permitir, essa palavra, esse verbo é importante, a permitir. Há um processo eleitoral com começo, meio e fim, e ele tem que chegar ao final. Durante esse caminho, há alterações de competências. Termina de uma, começa de outra, para chegar ao final. Então, o que se diz é o seguinte: tem que se permitir essa marcha, de forma a permitir a respectiva posse, que é o ato final, que deverá ocorrer até o dia determinado, perante a poderosa Assembleia Estadual do GOSP. Portanto, o ato final foi remetido à competência do Poder Legislativo por força de lei, poder esse que não pode, em hipótese alguma, deixar de cumprir aquilo que está determinado. Se há alguma rusga, se há algo de natureza pessoal, nós não estamos cuidando de pessoalidades, nós estamos cuidando da estrutura jurídica que sustenta o Grande Oriente de São Paulo. Pois bem, perante a Assembleia Legislativa, nos termos da Constituição do Grande Oriente de São Paulo. Prestem bem atenção, acabou a competência do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque há uma federatividade, há o Grande Oriente de São Paulo que tem a sua Constituição. E a Constituição do Grande Oriente de São Paulo não pode ser contrária dentro das normas gerais da Constituição Federal. Mas a Constituição Federal não pode dispor sobre situações particulares do Estado de São Paulo, porque essas situações estão reservadas para a Constituição Estadual. É a hierarquia das normas. E, evidentemente, o ministro não poderia dizer: não, por nossa decisão está sendo empossado fulano, ciclano, beltrano. Diz: precisa cumprir a lei. Esse processo eleitoral tem que chegar ao seu final. E o final é a posse. Acontece que a posse é ato que se subsume nas regras da Constituição Estadual. Então, que se aplique a Constituição Estadual. E quem é que aplica a Constituição Estadual? Não é mais o Tribunal Estadual Eleitoral. Quem é? É a Assembleia. É a Assembleia. Mas a Assembleia se recusa. A Assembleia deixa de cumprir explicitamente o ato que é de sua competência. Ora, então como é que nós ficamos aqui? Como é que nós ficamos? Aí é que entra a harmonia de poderes. Então a independência de um poder, ela é relativa, ela não é absoluta. Ela é relativa, porque se não se cumpre ato de sua competência, como é que fica? Então há que se cumprir pela harmonização de poderes. E nesse caso, atua o Tribunal de Justiça Estadual, por ato do seu presidente. Na ausência, por ato do seu vice-presidente. De modo que, segundo o que se recebeu, o ato de posse tem que ser cumprido. Ele tem que ser cumprido na forma da Constituição. E como é que diz a Constituição Estadual a partir do artigo 46? É junto à Assembleia. Mas se a Assembleia
não se recusa a realizar, o ato tem que ser realizado, ainda que seja pela substituição de comandos. E daí, então, a razão da presença do Tribunal de Justiça, ainda porque a decisão continua. Cientifique-se do inteiro teor dessa cautelar, os impetrantes do mandado de segurança, ou seja, os eleitos, né? Os mestres maçons, Valdemar Gomes Batista e Vicente José Rou, por via postal, com aviso de recebimento, para todos os fins e efeitos de direito, na forma requerida pelos autores. Eles foram notificados de que devem cumprir ato de sua competência, a respeito do qual não cabe questionamento, porque o questionamento só caberia no processo eleitoral por meio dos recursos adequados, e a Assembleia haveria de cumprir um ato eminentemente administrativo, sem teor de conflito. E isso não foi feito. Evidentemente, o Tribunal de Justiça não atua de ofício. O Tribunal de Justiça não vem aqui e dizer, olha, nós estamos aqui porque o eleito é simpático, porque o eleito não é simpático. Não atua de ofício. Mas há um preceito legal dentro da estrutura dos tribunais, de modo geral, isso em todo o Brasil, é que no momento em que uma decisão judicial não é cumprida, além da desobediência, que vale para os não membros do judiciário, vale pelos terceiros, para os membros do judiciário, a decisão não cumprida é objeto de uma medida denominada reclamação. Então, a reclamação é o meio, é o instrumento adequado para se informar a autoridade que determinou que não está sendo cumprido o ato dessa autoridade. E aí, evidentemente, virá a responsabilidade, né, de quem deixou de cumprir o ato. Pois bem, o tribunal não age de ofício, o tribunal é provocado. E eu tenho em mãos aqui uma petição dirigida, elaborada por Aguinaldo Alves Dift, por Mário Sérgio Nunes da Costa, com o mesmo pedido, com o conteúdo de uma reclamação. Dizendo o seguinte, olha, tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal, a data é hoje, e como é que fica? Não vai se cumprir? Então, nós temos que agora, por competência do tribunal, nós temos que suprir o ato resistido por um outro poder. Vejam, senhores, que nós não estamos na esfera da independência. Nós estamos na esfera da harmonização dos poderes, sem o que não teria o menor sentido toda essa estrutura hierárquica, jurídica, social, maçônica, não teria o menor sentido. Isso é um absurdo. Não estou dizendo pessoalmente, estou dizendo como alguém que se preocupa com a justiça. Justiça no sentido de sentimento daquilo que é universal. Ora, se eu, como maçom, não tenho esse sentimento dentro da maçonaria, então minha